Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Boa tarde, ouvintes internautas! Estou aqui hoje num ambiente totalmente musical, tudo a ver com a Rádio Cidade. E quanto tempo você levou para cantar essa música aqui junto com a gente? Quanto tempo você levaria para relacionar essa música com o seu cantor? Acredito que alguns segundos apenas, porque a gente está falando nada mais nada menos de Cazuza, um monstro da MPB e do rock brasileiro, que vai ser homenageado por estes meninos aqui, por estes músicos, num evento que vai acontecer amanhã à noite no Casarão das Artes, em Caratinga, evento chamado Vida Louca Vida. Vocês já devem conhecer Natan Vieira, música aqui de Caratinga, violão e guitarra do Natan Vieira Trio. Viu? Que legal. Pablo Bragança, contrabaixo do Natan Vieira Trio, e também fazendo parte com eles neste projeto. Graziela Ângelo do Natan Vieira Trio. Vamos negociar o cachê. E vocês vão me desculpar se eu cantar junto, hein? Vou tentar não atrapalhar. Vou tentar não atrapalhar. Então, nesse trio também tem o Gabriel Vidigal, da bateria, que não ia caber aqui a bateria, né, gente? Então, a gente está adaptando aqui um acústico para vocês verem um pouquinho do que vai acontecer. Eu tô achando doideira caber eu. Mas qual que é o wide, né? 16:9, aí encaixa todo mundo. Não, tá, a gente está aqui adaptando esse cenário para receber os músicos e seus instrumentos, para vocês terem uma ideia do que vão ver no Casarão das Artes na sexta-feira. O Natan sempre com vários projetos musicais em Caratinga, recentemente participando do evento do Motofest, tocando rock lá na Praça da Estação, né? O maior barato. E amanhã tem mais. Então, para prestar homenagem ao Agenor de Miranda Araújo Neto. Tem que ler, porque durante muito tempo, na infância dele, o próprio Cazuza não sabia qual era o nome dele. Falava que era nome de velho. Falava que era nome de velho. Foi um nome colocado pela avó dele, meio que à força, e antes dele nascer, a mãe já tinha esse apelido e ele, bebezinho, já era Cazuza e continua sendo e é até hoje, né? Então, o Cazuza teria 60 anos se estivesse vivo e faleceu em julho de 1990. A gente vai ousar fazer para vocês aqui um resumo musicado da biografia dele. Né? O pessoal aqui é fera. Foi a Graziela pegou no pulo, assim. Tá igual o Faustão. Surpresa! Faça agora! Né? Quem Vamos sabe fazer. Ao vivo? Quem sabe, não, e vocês, quantas horas de ensaio vocês já tiveram pro evento de sexta-feira? Teve bastante. Né? Então, já tem assim uns 2 meses que a gente tá ensaiando. 2 meses. Então, somente pra pra fazer essa biografia musicada aqui é moleza. Vambora? Então, o Cazuza, ele nasceu no Leblon, no Rio de Janeiro, filho de família rica, né, da burguesia do Rio de Janeiro, e conviveu num ambiente, digamos que cultural e intelectual privilegiado. O pai dele era produtor fotográfico, então ele teve o privilégio de conviver desde criança com ícones da música popular brasileira como Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Imagina só, os Novos Baianos moraram na casa dele. Olha bem, Novos Baianos morando na casa dele. Então ele já recebia essa influência e muito cedo começou já a escrever poemas e a escrever várias letras. Daí, depois de algum tempo, os pais, obviamente, tentando que ele estudasse, que fizesse uma universidade, ele chegou a se inscrever no curso de comunicação em 1976, largou a faculdade e acabou indo trabalhar, imagino também por influência do pai dele, na Som Livre, na gravadora Som Livre, recebendo os artistas, depois escrevendo releases para a imprensa. Um dos diretores da Som João Livre, Araújo, exatamente. E aí ele estava entrujado já com os artistas, e ele falou, não, pai, então quer trabalhar? Deixa eu trabalhar lá. Então. Arrumaram um trampo para ele, né? Mas ali ele já começou a escrever até releases para a imprensa. A gente, óbvio, imagina o que ele dominava, né? A arte de escrever. Ele fazia tudo à máquina, Graziela, isso é bacana. Máquina de datilografia, né? Tudo à máquina. Ele, por exemplo, ele fazia uma poesia ou escrevia uma letra de música, enfim, ele ia pro quarto, trancava a porta e ficava, tá, doideira.
só na máquina, nada no punho. Assim. E a gente pensa que com esse talento na Som Livre, em meio aos artistas, dali ele já engrenou para a música, mas não. Ainda foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, onde ele cursou fotografia na Universidade de Berkeley e voltou de lá com o curso de fotografia, não foi trabalhar com fotografia, acabou indo para a Zona Boêmia, teve uma época boêmia forte no Rio de Janeiro e participou de um grupo de teatro. E naquela convivência, estava se formando uma nova banda de rock no Brasil, uma banda de garagem, uma garotada de garagem. E o Léo Jaime, que também era moço, foi convidado para ser o vocalista dessa banda. Ele não quis e o Léo Jaime indicou o Cazuza para ser o vocalista. Então, a partir daí, o Cazuza começou a frequentar este grupo na casa do Maurício Barros, o tecladista Maurício Barros, e foi onde surgiu a banda Barão Vermelho. Frejá já fazia parte do grupo. Cazuza mostrou que ele escrevia os poemas e as letras que ele já tinha prontos em casa, mostrou para o Frejá. Frejá gostou muito, fizeram uma sintonia fina ali de composição e começaram a compor músicas inéditas para essa nova banda que surgia, o Barão Vermelho. O primeiro álbum não foi muito sucesso não, mas já trazia, com o vocal berrado do Cazuza, todo amor que houver nesta vida. É maior. Seu pão, seu tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum remédio que lhe dê alegria. Essa letra é legal, que ela tem alegria, garantia, quatro versões. Quatro versões. No início dos anos 1980, o Caetano Veloso sacou a genialidade do Cazuza, assistindo ele num show. Eles ainda não tinham estourado no Brasil e chamou o Cazuza de um poeta brasileiro. E a banda realmente só explodiu quando Ney Matogrosso gravou Pro Dia Nascer Feliz. Isso. Em 1985, primeira apresentação no Rock in Rio, e foi uma apresentação considerada antológica, porque ela acontecia no momento em que o Brasil vivia o fim da ditadura militar e a eleição do presidente Tancredo Neves. E naquele Rock in Rio foi cantado Bete Balanço, que virou um hit nacional em 1985. Quem tem um sonho não dança, bete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança, bete balanço, por favor. Me avise quando for embora. Em julho daquele mesmo ano, ele saiu para a carreira solo, quer dizer, ficou muito pouco tempo com a turma do Barão Vermelho. Queria expandir, imagino também que era bem uma pessoa geniosa, né? Então, o problema difícil de conviver, banda, né? Assim, porque, imagina, os caras saíram do Rock in Rio e estouradaço no Brasil inteiro, ficaram conhecidos por causa do Rock in Rio, e saiu o vocalista. Olha só, deixou a banda... Baque que dá, né? Deixou a banda, assim, super... descalçada, né? Desconfortável, sem chão, assim. E o Frejá segurou muito bem, diga-se de passagem, né? Passagem. Superou, e muitos anos depois da morte de Cazuza... Na minha opinião, o Barão Vermelho se consolidou enquanto banda depois que o Cazuza saiu. Que o Frejá falou, não, vamos Ele fazer. devia desestabilizar muito, né? O Cazuza era muito o Cazuza, assim. Era só ele. É, então a foi minha uma boa ele opinião. ter saído Eu achei uma pra boa. solo, né? Em Pros 1985. Pra banda e pro Cazuza também foi uma boa ele sair. E naquele ano, em 85, quando ele saiu, depois, né, anos depois, as pessoas perceberam que ele já estava dando primeiros sinais da AIDS, com febres frequentes, teve um quadro de pneumonia, chegou a fazer um exame em São Paulo, mas deu negativo para AIDS, mas em 85 ele já começou ali a dar seus primeiros sinais de problemas de saúde. E naquele ano lança o seu primeiro álbum, carreira solo, com a música Exagerado. Amor da minha vida, daqui até
exagerado, adoro um amor inventado. E o segundo álbum, pela Polygram, ele tinha rompido com o elenco que ele tinha de artistas do primeiro, né? Outra desestabilização aí, mas ele era ele, como você disse, né? E ele já era reconhecido no país, fora do país, com várias premiações já, porque ele já tinha feito. Lança mais o álbum, então, pela Polygram, com O Nosso Amor a Gente Inventa. O nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa, ele nunca existiu. Em 89, ele, após 4 meses de tratamento alternativo em São Paulo, vamos aqui, de 85 para 87, 2 anos à frente. Ele é internado, vai para os Estados Unidos, é confirmado como soro positivo, começa a tomar aquela medicação tão falada na época, o AZT, né? E apesar de a doença já começar a se agravar, ele passa a viver um dos momentos mais produtivos da carreira e lança o álbum Ideologia, um álbum que traz, no mesmo álbum, Faz Parte do Meu Show e Brasil, que foi gravado por Gal Costa e foi tema da novela Vale Tudo da Rede Globo com grande sucesso. Vamos ouvir um pouquinho de Ideologia. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia. Daí ele faz uma turnê pelo Brasil, turnê dirigida por Ney Matogrosso, que é um sucesso espetacular. E no show no Canecão, que também é um momento importante da sua biografia, ele grava O Tempo Não Para. A piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo museus de grandes novidades. O tempo não para, não para. Adoro essa. Em 89, aí sim, ele se declara soro positivo, confirma a doença e acho que muitas pessoas lembram, quem é mais jovem tem notícia do preconceito que se tinha com relação à AIDS, né, associada a pessoas homossexuais que tinham comportamento de risco. Total E falta ele... de formação, e assim, eu penso que o Cazuza virou mesmo um ícone dessa turma. De conscientização, né? Ele ia pra televisão e falava, não, pode abraçar, gente, pode beijar, pode encostar. Tinha isso. Isso, bom você lembrar, uma das boas referências, as pessoas tinham dúvidas de como a AIDS era transmitida, né? Sabia que o ato sexual era o principal deles, mas tinham receio de beijar a pessoa que estava doente. E as pessoas, naquela época, hoje, felizmente, o tratamento evoluiu muito e elas conseguem viver por muito mais tempo com qualidade de vida, mas a pessoa ficava muito debilitada rapidamente, né? Dava feridas na pele, a imunidade baixava muito, perdia peso rapidamente. Então, realmente, o aspecto físico da pessoa, a aparência não era boa e as pessoas começavam a repelir, não querer ficar perto, e ele ajudou a ter uma consciência nesse sentido, do que era a doença. Assim, prato, copo, toalha, né, hoje a gente tem a informação, não tinha, na verdade é isso, não tinha essa informação que não é assim. Né? E ele ajudou muito. Isso foi em 89, quando ele assumiu a doença, e ele chegou, uma imagem que eu lembro, na cadeira de rodas para receber o prêmio Sharp, muito magro, com aquele lenço na cabeça, né? Muito magro, cantou, mesmo debilitado. Você encontra aí no YouTube com facilidade essa cena, foi emocionante. E ele recebeu 2 prêmios nesse prêmio Sharp em 1989 pelo álbum Burguesia. A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. E esse álbum duplo, Burguesia, o primeiro disco era de rock brasileiro, o segundo de MPB. 2 áreas que ele transitou
com maestria. Samba, bossa nova, fazia tudo. Pouco depois, em 89 mesmo, em outubro, ele piorou bastante sua condição de saúde. Ele ficou internado por 4 meses, fazendo um tratamento alternativo em São Paulo por 4 meses em 89. Foi para Boston buscar mais recursos. Voltou em março de 90, não teve sucesso o tratamento em Boston. A medicina ainda não tinha avançado o suficiente para dar uma qualidade de vida para ele melhor. E ele ficou no Rio de Janeiro, voltou para sua terra natal, Rio de Janeiro, em março de 1990, morrendo em 7 de julho deste mesmo ano, de 1990. Hoje, se estivesse vivo, 60 anos, 60 anos. né, ainda poderia estar cantando muito aí pra gente. Vide Mick Jagger aí, né? É, A mesma, ele tinha uma energia. a mesma assim, pegada. ele sabe? tinha uma energia, é verdade, bem comparado. Todo assim, de bem com a vida, sorridente, cheio de amigos. Né? E ele foi velado com caixão lacrado e sepultado pelos amigos do Barão Vermelho, que carregaram o caixão, cenas emocionantes e fortes. Mas o que ele deixou no campo musical e também na sociedade, através da Sociedade Viva Cazuza, criada pela mãe dele, a dona Lucinha, é espetacular. Né? A sociedade está aí atuando desde pós-morte dele, desde os anos 90, ajudando crianças com soropositivos e vários tributos, né, incontáveis, já foram feitos a Cazuza, com DVDs, CDs, documentários, filme, um material muito vasto. E agora... Gente das antigas, da época, gente nova. Agora, por exemplo, o último que a gente tem notícia da turma assim, do mainstream, né, foi o Rogério Flauzino com o Sideral. Fizeram um show, os dois irmãos, no Circo Voador, esse ano, que seria o ano dos 60 anos, né, dele. É no Circo Voador, no dia do aniversário dele, com a renda toda para a Sociedade do Cazuza. Então isso é muito legal. Bacana você vê demais. que todo mundo que conhece quer perpetuar a obra do Cazuza. Ele deixou muita coisa legal, assim. E parece que ele começou a escrever ontem, Graziela. Isso que é interessante. As letras são muito atuais, né? Como que a história do Brasil vai e volta, e o discurso do Cazuza dos anos 80... tem relevância. É muito forte ainda. Tem tudo a ver com o que está rolando hoje. É muito forte, sem dúvida. O ritmo é atual, né? A pegada das canções, elas não cansam, não enjoam. As letras são ricas nesse aspecto que você falou, de crítica, são para refletir. É uma obra primorosa. E a morte dele foi no dia 7 de julho. Vocês fazem o show no Casarão das Artes, sexta-feira, dia 6. Foi esse o motivo desse tributo? De onde surgiu a ideia? Foi, na verdade, o dia 6 foi escolhido, porque era a data que tinha. Tá. Mas, assim, a gente celebra sempre a vida, gente. Não estão celebrando a morte do cara, não, de jeito nenhum. Estão celebrando a vida, os 60 anos de aniversário do Cazuza. Durante o ano inteiro, até dezembro, pode ser 60 anos. Mas a data que tinha, realmente... O casarão foi essa e coincidiu. Coincidiu. Um dia mais era o dia da morte. Um dia mais, E a ele... gente tá querendo sábado, mas aí tinha outra coisa. E depois que ele falou, gente, não podia ser sábado de jeito nenhum. O Cazuza deixou 125 canções. Como que vocês selecionaram e quantas pro repertório do show? A gente pegou todos os discos, botou assim na mesa, assim. Unido. Foi mesmo. Pô, vamos aqui, desse primeiro disco, o que tem? Tem isso. O que você gosta? Eu gosto disso, sim. Então tá, então vamos... Aí saía lá 5 do primeiro disco. Aí do segundo, saía lá mais umas 3 ou 4. Mas tem umas canções que são mais down. Isso. Aí e outras deu são uma mais... peneirada, por isso, Teve sabe? essa escolha também? Porque a gente quer um show pra cima. Não nostálgico. Como é um aniversário, Sim. né? A gente tá celebrando um aniversário. Então aniversário é a festa pra cima. Então a gente vai começar e terminar o show pra cima. O clima não é de nostalgia. Não. É de alegria. É de celebrar. Celebrar. É uma celebração. É um tributo, mas a gente nem tá chamando de tributo. É um especial. Né? Entendi. É um especial pra celebrar mesmo. E Tem quantas muita coisa canções legal. vocês selecionaram? São 23 canções. 23 canções na ponta do dedo. Assim, mesmo. peneirado. É pra quem participou da época falar assim, não, eu lembro demais dessa música. Pra quem não participou dessa, fala, não, que música massa. E tem uns que a gente até doeu, não vamos cortar essa. Mas mesmo quem não participou, não viveu a época de Cazuza, escutou e conhece. Por exemplo, né? Como as músicas do Legião, assim, qualquer lugar que canta, todo mundo canta junto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o nosso baterista. O nosso baterista é novo. Se for contar a idade dele, ele estava com 2, 3 anos quando o Cazuza morreu. Então, mas como é que escutou? A minha mãe escutava. Ele já falou com a gente. A mãe dele escutava bastante. Os pais escutavam.
essa geração tem vindo assim. Às vezes não é a pessoa que escuta, mas os pais escutavam, então E acontecia, o ouvido vai... Ô, Gabriel, vamos tocar tal música. Eu falei, qual que é essa? Não sei o nome, mas aí tocava... Começa a tocar essa essa é sei, essa. entendeu? Mas é isso que o Nathan até mencionou. A força da obra, elas são tão atuais que as pessoas ainda se identificam. Não é aquela assim, eu conheço só porque minha mãe ouvia. Ah, eu conheço Lupicínio Rodrigues. Não, eu conheço, minha mãe ouvia, eu ouvi e me identifiquei. Sim. Eu acho que o Cazuza vai além nesse sentido, né? É o que ele fala assim, essa aqui me arrepia. É ideologia. que ele fala. Ideologia. Nossa, essa música me arrepia. É. Então, E são que ter músicas isso. que realmente, o contexto dela, a escrita dela, você fala assim, não, isso não pode ter sido escrito antes de 80, não. Não, isso não pode ter sido escrito, não. Isso aconteceu ontem. parece que foi semana passada a Então, música. ele tem... sabe? Cazuza, pra mim, era um artista avançado pra época dele. A mentalidade dele, ele era um artista muito avesso. Muito confuso, confuso de gerar confusão. Né? Ele chegava, ou ele era a visão do local, ou ele era o baderneiro do local. Cazuza era isso. Ele era aquela pessoa que chegava e todo mundo falava, ó, chegou alguém. Realmente chegou alguém. E pra época dele, as escritas dele, a mentalidade dele são muito atuais. Ele era muito à frente da época dele. Muito, ele era ícone da frente Sem dele. medo de errar. Se você pegar, por exemplo, artistas internacionais, você vai falar assim, os Beatles, para a época deles, eles eram muito avançados. Nós aqui, Cazuza era muito avançado para a época dele. Porque escrevia com autoridade, que se você pegar a letra dele hoje, jogar no Enem, vamos falar sobre essa... Se você fala que foi escrito ontem. Você pode trazer para a realidade fazendo uma dissertação Totalmente longa a partir dissertação. do que ele está Totalmente. discutindo. E ele foi muito influenciado pelos Rolling Stones, pelo Led Zeppelin. Teve essa influência também de gente que era esse espírito revolucionário de mexer com a realidade, né? E o que eu acho legal, assim, que ele era super roqueiro. Você vê os arranjos do Kate Richards, assim, os arranjos do Barão e do Cazuza. Mas ele tinha um lado bossa nova, porque ele tava É no interessante Rio. isso, né? Ele gravou Cartola, cara, sabe? Ele gostava do Ele Cartola. gostava do Cartola, ele era super fã do Cartola, queria, assim... Aham. Quem que não é, né? né? Noel Rosa, ele era fã de Noel Rosa, ele ia pro blues. E aí, Claro, sim, o rock e o blues que conversa Cazuza mais, né? fez, os blues que o Cazuza fez, que a galera do Barão arranjou, não é aquela métrica, aquela tríade, falando musicalmente, né? De 3 acordes, né? Eles faziam outras coisas fora da caixinha ali, né? E era blues. Como os Stones também no início, né? Fazia rock and roll, mas baseado no blues. Então, assim, a métrica musical também é interessante de ver. É rica, né? Além da poesia. A gente teve dificuldade em algumas coisas. né? Teve. Tem música que tem que estudar Sim, mesmo sim, para poder sim. executar. Peraí, vamos lá. Eu e o Natan já somos músicos há mais tempo e tinha hora de chegar falando, não, peraí, isso aqui Para. não dá não. Deixa eu entender Aí a o que gente é vinha, isso. buscava a partitura pra olhar, como é que esses caras escreveram esse troço? Deixa eu entender. Tinha coisas Sabe? que era assim, falando, não tem cabimento isso não, vamos estudar mais aqui, porque... Mas isso é bom, né? Evolui Isso é como ótimo, artista. isso é ótimo. E é bom a gente também dar destaque para esse tipo de obra musical num momento em que, eu vou repetir uma coisa que se fala muito, né? Da simplificação, né? Dos arranjos, das letras, das músicas, né? Nós estamos E é um barato, É um material que tá- muito comercial e a gente É um pega barato um a gente material tá- desse A que... gente tá, por exemplo, aqui igual no Estúdio 89, que é de uma rádio, que toca outras coisas, mas que abre espaço também pra poesia, Graziela, sabe? Vocês estão super Não, de parabéns, tem eu que falei abrir. isso, sabe? Mas assim, a Rádio Cidade é uma rádio de perfil musical popular, Ah, vida né? inteira. Sempre foi. Mas ter vocês aqui é quase que uma obrigação pra gente poder falar desse cara que é o nosso patrimônio musical brasileiro, sem né? medo Tem de que errar. falar. E como é que as pessoas podem participar desse evento no Casarão na sexta-feira? Casarão que não comporta muita gente. O Casarão, ele tem uma limitação, assim, de espaço mesmo. Um ambiente espetacular, mas Sensacional. A acústica, Acústica, da casa né? é madeira em cima, madeira embaixo. assoalho. Na hora que você dá um acorde ali, a casa vibra inteira. Só um parece. parêntese aqui, quem está ouvindo a gente fora de Caratinga e não conhece, o Casarão das Artes foi um casarão, era uma família morava nesse casarão na rua João Pinheiro,
em Caratinga, no 154. centro de Caratinga, 154. E a Rede Docton de Ensino pegou esse casarão, comprou, né, do seu Agenor. Do seu Agenor. Seu Agenor. Dono de Vieira Alves. Reformou o casarão e agora é um patrimônio cultural de Caratinga, uma casa linda, janelões de madeira, assoalho de madeira, preservaram o estilo arquitetônico. coisa do século XIX, Então assim, é né? muito agradável de estar lá dentro, iluminação adequada. Então cantar lá dentro é especial pela acústica e pelo ambiente. A acústica é Mas maravilhosa. aí, não cabendo muita gente, como vão fazer? Então, aí assim, é limitado. A gente está convidando a turma, então, inclusive, venham atrás dos ingressos, que ainda tem um pouquinho. Por Onde exemplo, encontra? eu tenho 2. Entendeu? Eu tenho 6 ingressos comigo. Nossa, gente, onde encontra mais ingressos? Onde mais? Na loja Tribos com o Rogério. Onde fica? Fica na Raul A Soares. Raul Soares, ao lado do Magazine Luiza. Pertinho Do lado do Magazine Luiza, loja Isso, Tribos. loja E mais Tribos. onde? A Nanda Salles Tatuadora, o Uhum. estúdio Nanda Salles Tatu, que é na Rua Nova, mais ou menos perto da feira ali. Como é que chama aquele galpão? Que era É do galpão, o antigo galpão do café. do café. Ah, Isso. tá. Perto da Semig. Perto da Semig. Perto da é. Semig. O estúdio da Nanda é ali perto. Ali Você perto, vai ver, ali. tem placa, Ok. é fácil. E com a gente, com o Gabriel. casarão. No casarão. No casarão mesmo. No casarão tem. Ainda tem alguns Eu acho que o ingressos casarão lá. ainda não tem. E os ingressos estão sendo Eu acho que tem. vendidos? Está sendo vendidos. A R$15, que é meia para todo mundo. É uma coisa que a gente já faz há muito tempo. Assim. Eu acredito que tem que fazer uma coisa para popularizar, para a galera poder, atrair as pessoas pra poder mesmo. ir fomentar o público, assim, para as pessoas virem ver coisa legal, diferente do fora da caixinha. Então, no dia lá, talvez encontre alguns ingressos a R$15 também no casarão. Pode É ser que sim, arriscado, pode ser que não. é Sim, pode porque ser não que não. pode entrar mais gente Não, do é, que não. o limite Questão de máximo de segurança questão de mesmo, segurança. né? E o que vai ter lá dentro? Como é que vai ser o evento? Tem alguma coisa para comer, para beber também durante o show? Tem. Nós estamos disponibilizando um serviço de bar lá dentro, que é fora do valor do ingresso. Né? Vai ser vendido lá, vai ser vendido as coisas. Nós vamos ter cerveja, vamos ter refrigerante, vamos ter... Parou? Acho que a máquina, eu lembrei outro dia, tem um tempo limite de tá. gravação e eu vi que a gente está demorando. A gente pode voltar? Deixa eu voltar.